O dia de hoje representa o ápice do trabalho começado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, pela CCJ, nesse momento presidida pela deputada Carolina Detoni, pelo brilhante trabalho executado pelo deputado Zucco, à frente da presidência da CPI, o trabalho do deputado Lupion na Frente Parlamentar da Agropecuária e de todos os deputados e deputadas que defendem o principal pilar da economia brasileira, que está relacionado à agropecuária, ao agronegócio. Não obstante seja o principal pilar de geração de emprego, riqueza, renda, exemplo para todo o planeta de produtividade, de produção sustentável, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, ele vem sendo há décadas fustigado por grupos que são, no mais das vezes, facções criminosas travestidas de movimento social. Como em todos os lugares, há pessoas boas, e nós conhecemos aqui deputados da base do governo que são ligados à luta no campo e são pessoas boas, mas também conhecemos pessoas que utilizam o tema da luta pela terra para simplesmente ter capital político e alguns até para enriquecer. Nós vemos também pessoas que nunca pisaram numa propriedade rural se arvorando de professores do setor agropecuário para dizer que o agro isso, o agro aquilo. O que nós vemos, aliás, na maioria daqueles que nos atacaram momentos atrás, absoluto desconhecimento do que é a vida no campo. Pessoas que são muito mais ligadas ao movimento das drogas e outras coisas na cidade do que qualquer briga no campo. O que nós vemos, na verdade, senhor presidente, é uma necessidade premente da sociedade brasileira poder dar sustentação àquilo que é, como eu já disse, o orgulho nacional. A CPI do MST não foi a primeira, talvez a terceira, também sucedeu a CPI da FUNAI, em que participou o pai do Lupion, deputado Abelardo. O que nós vimos nessas CPIs todas? Não só os crimes praticados contra a produção rural, contra o direito de propriedade, contra fazendeiros, homens, mulheres, crianças, idosos, que são feitos reféns, que têm a sua propriedade invadida no meio da noite. Isso ficou amplamente demonstrado no trabalho da CPI. O nosso presidente Zucco trouxe depoimentos de pessoas que comprovaram o outro lado desse grupo criminoso, que agora, inclusive, foi recebido pelo Papa Francisco para dizer contra o direito de propriedade, para atacar a cerca e as propriedades, para demonizar o direito de propriedade, que é elemento fundamental do desenvolvimento de todo o país que quer ser desenvolvido. Ficou demonstrado não apenas, como já dito, senhor presidente, os crimes contra o produtor rural, contra a agropecuária, mas, sobretudo, uma outra face dessas facções criminosas que poucos no Brasil conheciam, que são os abusos praticados pelos líderes contra os liderados, por aqueles que mandam os mais simples invadir propriedade alheia, enquanto eles ficam no bastidor só assistindo. Aqueles que vão negociar com o dono da fazenda, enquanto os invasores estão lá botando pressão em cima deles. Aqueles que enriqueceram e continuam ganhando dinheiro em cima da miséria alheia. Esta faceta o Brasil pouco conhecia e ela ficou clara nos depoimentos que nós coletamos aqui na CPI. Esse projeto ataca o que está na Constituição quando ela afirma a função social da propriedade. Esse projeto ataca a Constituição quando, senhor presidente, nega a possibilidade de reforma agrária, porque é só olhar a maior parte das terras destinadas à reforma agrária, assim o foram porque teve luta, porque teve ocupação de terra improdutiva. Aliás, essa mesma Constituição diz que terra improdutiva tem que ser desapropriada para a reforma agrária. Mas vocês defendem os bandidos, aqueles que trabalho escravizado, trabalho análogo à escravidão em suas terras. Com os senhores, terra em territórios indígenas homologados. Nada
de surpresa. Após o governo dos senhores, foram 33 milhões de famintos. Metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. Então, não tenho dúvida do lado que os senhores estão, e ainda bem que nós estamos ao lado do povo e ao lado diferente dos senhores. O projeto estabelece 8 anos para que quem invada terra não possa participar de concurso público. Senhor presidente, eu acho pouco. Eu acho que nunca mais podia participar de concurso público quem invade terra, deputado Lupion. Olha o exemplo que a pessoa está passando para a sociedade para depois querer ocupar cargo público para trabalhar para o governo. Governo, aliás, que tem que trabalhar justamente para respeitar a Constituição, que garante o direito de propriedade. Não é possível que nós continuaremos a compactuar com a impunidade e com os péssimos exemplos. Não é possível. Por isso, senhor presidente, nós somos absolutamente a favor de impedir que qualquer invasor de terra ocupe cargo público, participe de concurso público, seja nomeado em cargo público. Eu repito, eu acho pouco. Quem invade deveria, na verdade, ir para a cadeia. Que a gente está falando de vários direitos constitucionais, mas a partir do momento que a gente começa a racionalizar e justificar a invasão de propriedade, alegando o direito à moradia, eu acho que as coisas estão completamente invertidas. Existe um direito constitucional, que é o direito à propriedade. Nada justifica invadir, nada justifica qualquer tipo de violência. A gente está falando de terra que produz, a gente está falando de um direito de geração de emprego, de geração de alimento, de geração de riqueza, de geração de várias coisas. Agora, a gente justifica a coisa errada, que é muito errada, atitude criminosa, não dá para tolerar isso. Então, realmente, a gente orienta assim. Está encerrada a votação. ...336 votos sim, 120 votos não. Uma abstenção, total 457. Aprovado o texto, estão prejudicadas a proposição inicial, as apensadas, o substitutivo da CCJC e as emendas.